Olá, uma ótima tarde para você. Começamos agora o Agricultura BR. Que bom que você está conosco nesta terça-feira, dia 29 de agosto. E nessa edição você vai ver informações a respeito de como andam as lavouras norte-americanas. O Departamento de Agricultura de lá melhorou as condições de lavoura de soja em 1 ponto percentual. Você vai ver também que a JBS, a divisão norte-americana, contratou uma empresa de governança para a gestão das suas atividades exatamente nessa divisão, que detém 75% das operações de JBS. Você tem ainda durante o Agricultura BR de hoje destaques a respeito de como que vêm as exportações brasileiras de suco de laranja congelado, milho, café e soja. Temos ainda mais um capítulo da série Rotas e Vinhos, que você acompanha aqui diariamente desde a última semana e até essa próxima sexta-feira. Tem mercado físico, mercado futuro, previsão do tempo e muito mais. Começamos agora o Agricultura BR. E olha, a nossa equipe, o Canal do Boi do Rio Grande do Sul, vivenciou experiências muito intensas em relação à produção e elaboração do vinho. Conheceu uvas com alto potencial produtivo, viu com exclusividade variedades que estão sendo testadas e são a grande aposta das vinícolas. O roteiro de quem visita a Serra Gaúcha contempla um visual impossível de esquecer e que provavelmente deixará vontade de voltar. É o que você vai ver ainda hoje na série Rotas e Vinhos aqui no Agricultura BR. Então você não pode perder ainda durante essa edição informações importantes a respeito do Rotas e Vinhos, que está sendo acompanhado por todo o Brasil aqui no Agricultura BR e também no Agricultura BR no Canal do Boi pela internet. Lembrando que você pode rever todos os episódios acessando no Facebook, no YouTube ou no nosso portal sba1.com. Bom, por aqui a gente começa falando a respeito, então, de JBS e a divisão internacional da JBS, divisão norte-americana, que é na qual tem aí um domínio de pelo menos 75% das operações dessa empresa multinacional que começou no Brasil, mas que veio colocando seus recursos fora, no cenário externo já há muitos anos. Boa parte desses investimentos feitos pelo BNDES, que tem experimentado, promover pressões hoje contra a família Batista. Mas falando sobre essa divisão internacional, a JBS USA, ou JBS norte-americana, que detém as operações na Nova Zelândia, na Austrália e também em outros países, ela vai ter um sistema de governança através de uma empresa associada que é especializada em dar esse tipo de assessoria para a empresa. A intenção é fazer com que as negociações, com que principalmente a imagem da JBS junto a outras instituições melhore, falando da JBS Internacional. O que chama atenção nessas ações, nessas atividades, é que essa divisão, a divisão norte-americana da JBS, que opera sobre os demais países onde a empresa está instalada, fora o Brasil, ela detém, portanto, ela detém aí 3/4 de toda a operação da JBS e, portanto, é onde tem a maior parte da atenção evidente dos seus controladores. Com certeza. E o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos divulgou como é que estão as lavouras norte-americanas. O chamado relatório de acompanhamento é divulgado tradicionalmente nas segundas-feiras, foi divulgado na segunda-feira após o fechamento do mercado. Ele trouxe uma melhoria de 1 ponto percentual nas lavouras que estão em excelentes condições. Vamos ver os dados, então. Números para a situação da soja nos Estados Unidos. Estava em 10% as áreas em excelentes condições. Essa semana, então, até o último domingo, vindo para 11%. Em boas condições, 50%, em médias condições, 28%.
As condições aqui que caíram foram as que estão em condições ruins. Elas estavam em 9% e agora são 8%, enquanto que as que estão em muito ruins permanecem em 3%. Essa é uma situação, né, que o Departamento de Agricultura tem trazido semana a semana de certa estabilidade para as condições de lavouras norte-americanas, mas uma estabilidade por cima. Estabilidade por cima traz preocupação, pressão negativa para o mercado. Olha só, nessa última segunda-feira eu falava a respeito dos dados, né, que existem hoje em torno da expectativa de produção de soja nos Estados Unidos. Temos dois dados, né, que são importantes, do Departamento norte-americano, com 119 milhões de toneladas, e também da CropTour, que você já viu aqui no Agricultura BR, mas que eu vou mostrar de novo, porque ele mostra uma situação abaixo do que o departamento tem apontado por conta de uma produtividade que deve ser menor na safra 17-18. Pode trazer aqui na tela. Esse comparativo aqui é muito importante, porque o Departamento de Agricultura trouxe no começo de agosto 119 milhões e 20 mil toneladas e a ProFarm, né, através do seu relatório, 117 milhões e 800 mil toneladas de soja. Essa é a situação que nós temos em relação às expectativas de produção. Um número que deve ser recorde de qualquer maneira, mesmo com os dados da ProFarm, mas lembrando que tem aí um destaque muito importante, né? Que você tem aí uma demanda maior. Então, ressaltando esses dados aqui, eles se somam a essas condições de lavoura. O fato é que o Departamento norte-americano tem dado estabilidade com qualidade muito boa para as lavouras de soja nas últimas semanas dos Estados Unidos. Por falar em departamento, nós tivemos nesta terça-feira exportadores privados trazendo informação de vendas avulsas para a China, vendas avulsas de soja. Vamos ver então aqui o que aconteceu. Volume vendido de 198 mil toneladas, destino é China, a campanha só pode ser a 2017-2018. Temos aí essa situação então de novas vendas para a China, já não temos, evidente, vendas na temporada 16-17. Olha, soja em Chicago, ela vinha apresentando queda desde cedo, entretanto, ao ter o anúncio desses números aqui, acabou reduzindo um pouco as perdas. Vamos saber então como é que vem soja em Chicago. Movimentação é de queda e ela continua de queda, mas é uma queda menor do que aquela que já ocorreu durante esta terça-feira. Posição de setembro vem a $9,33 o bushel, com queda de 0,24%. Novembro, $9,38 o bushel, queda de 0,29%. E janeiro de 2018, $9,47 o bushel, com recuo de 0,28%. Aqui no Brasil, segue aquela situação de espera a respeito das taxas de longo prazo, né? Essa TLP, que está sendo apreciado no Congresso Nacional, todo dia dá um passo, mas esse passo não é tão expressivo assim. Isso acaba deixando o mercado numa expectativa. Isso tem dado estabilidade para o dólar comercial já há algumas semanas. Lembrando que se tem expectativa de nova queda para a taxa de juros, Brasil que vai tendo fortes reduções na taxa de juros e se igualando aos números mais baixos que historicamente se tinha. A grande questão aqui é que tem pouca gente, a não ser quem está muito endividado, para aproveitar essas taxas de juros, para aproveitar essa situação mais baixa. Aquisições, investimentos, isso não tem ocorrido no país. Vamos saber como é que vem o dólar comercial agora? Dólar comercial agora, olha só o que eu estava dizendo, a estabilidade. 0,06% de alta, é estável a R$ 3,16 mais 6 para a moeda norte-americana aqui no Brasil. Olha, em julho, o esmagamento de soja no estado de Mato Grosso foi de 783.670 toneladas. De janeiro a julho, o número chega a 4.590.000 toneladas, que é o melhor período, né, considerando os 7 primeiros meses do ano, desde 2011. Um número muito importante.
Em contrapartida, a situação em relação a faturamento é que ela não vem bem. Isso por conta dos valores mais baixos para a soja. Vamos ver então no gráfico como é que vem esse acompanhamento, esmagamento de soja, de acordo com os dados do IMEA, o Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária, para essa relação. Veja só, trazemos aqui na tela esmagamento e margem bruta de soja. Essa margem bruta é que vem caindo, tá? No estado de Mato Grosso, os valores aqui estão por tonelada. Bom, então a contrapartida aqui é que mesmo tendo um esmagamento maior, essa margem bruta ela tem recuado, tem sido desfavorável. A grande oferta de grão mantém o processamento elevado, o que pode trazer uma perspectiva à margem bruta e a sinalização anunciada na última semana pelo Departamento de Comércio dos Estados Unidos de uma taxa de impostos sobre o biodiesel argentino que eu falo já já. Mas olha só, o que vem acontecendo? Olha ali 2013. Em 2013, houve de janeiro a julho esmagamento de 4.540.000 toneladas. Interessante o pessoal que está em casa acompanhar comigo aqui para entender esses números. Então, em 2013, 4.540.000 toneladas foram esmagadas. Foram, então, a margem bruta dele de R$ 300,27, essa situação de esmagamento. Tá? Então, essa situação da margem bruta da soja aqui para o ano de 2013, de janeiro a julho. Em 2014, foram esmagados 5.030.000 toneladas. Cai para R$ 247,44 por tonelada a margem bruta. Então, você vê que de 2013 para 2014, há um recuo nessa margem bruta para esmagamento. É nisso que o produtor rural, é nisso que quem está envolvido na cadeia produtiva tem que se atentar. Ela cai um pouco mais, ela vai cair um pouco mais no ano de 2015. Observe esse número aqui embaixo, ele significa 5.480.000 toneladas esmagadas de janeiro a julho, com uma margem bruta por tonelada de R$ 241,22. Olha como ela recua. De 2013 para 2015, sai de R$ 300,27 a margem bruta para R$ 241,220 por tonelada. Em 2016, nós vamos ter aqui uma situação um pouco mais favorável. 5.280.000 toneladas é o terceiro melhor cenário em termos de esmagamento, volume de esmagamento, e aí ela recupera vindo para R$ 276,85 a tonelada por margem bruta. Acontece, aí volta aqui para o estúdio um pouco, já está aqui comigo, 2017, de janeiro a julho, são os dados que nós temos, 5.490.000 toneladas esmagadas no estado do Mato Grosso, nesses 7 meses, mas com uma margem bruta despencando para R$ 223,71. É essa situação aqui que traz aí um certo nível de preocupação. Por quê? Porque nós temos essa margem bruta aqui recuando bastante nos últimos anos, nesses últimos 5 anos, e aqui não tem correção nenhuma, Aqui são os valores próprios mesmo, sem nenhum tipo de processo de deflação, e vem recuando, portanto, essa margem bruta pelo esmagamento de soja. Por outro lado, há muita soja disponível, isso é fato, É uma safra recorde no estado do Mato Grosso, é uma safra recorde no Brasil inteiro, há muita soja sendo esmagada, isso mantém aí alguma situação, pelo menos, de vendas, realmente de volume de vendas, de liquidez em relação à soja para esmagamento no Mato Grosso. Um outro fator são aquelas situações que eu expressava na semana passada a respeito do que vem acontecendo no mercado de biocombustíveis, mercado internacional. Como essa possível taxação, já vai ser taxado mesmo, de 67% até 67% sobre o biodiesel argentino para entrar nos Estados Unidos. Essa situação pode vir a ser favorável para o Brasil, pode vir a favorável lá no estado do Mato Grosso por conta do seu processo de esmagamento. Então é muito importante que o produtor rural, aliás, todos os membros da cadeia produtiva, estejam muito atentos a essa situação, aí o sistema para a soja, complexo soja inteiro, esteja muito atento para essa situação, porque os norte-americanos podem vir a fazer aquisições em outros países, uma vez que a Argentina já informou que qualquer taxação acima de 15% tornaria inviável os embarques de biodiesel de óleo de soja. Então, isso pode trazer aqui uma situação diferente para o esmagamento de soja no Brasil.
Na tarde desta segunda-feira, a Secretaria de Comércio Exterior divulgou os dados parciais de exportação das commodities brasileiras. Para a soja, essa última semana, semana passada, teve um volume de vendas muito expressivo. Chegou a 5 milhões e 90 mil toneladas as vendas totais de soja durante o mês de agosto, em 19 dias úteis. Teve uma disparada mesmo. A média diária de embarque está sendo na ordem de 268 mil toneladas contra 159 mil toneladas que se tinha de média no mesmo período do ano passado. Teve, então, um volume mais expressivo de embarques realmente nesta última semana em relação à oleaginosa. Nós vamos mostrar agora como é que está sendo nos últimos meses os embarques de soja e como que vem essa parcial para o mês de agosto de 2017. Então aqui na tela você tem um acompanhamento do que acontecia nos últimos meses, começando pelo ano de 2016, da sua esquerda para a direita. Em julho, 5 milhões 780 mil toneladas. Em agosto de 2016, olha só, 3 milhões 810 mil toneladas. Olha a coluna vermelha aí. Olha na sua tela, coluna vermelha já chega a 5 milhões e 90 mil toneladas. O que quer dizer? Que ainda faltando 4 dias úteis para encerrar o mês de agosto, já ficou muito para trás a média de aquilo que foi embarcado em agosto do último ano. Aí aqui temos já o ano de 2017, começando pelo mês de maio, com 10 milhões 950 mil toneladas, junho, 9 milhões 190 mil toneladas, julho, 6 milhões 950 mil, agosto, por enquanto, restando 4 dias úteis, 5 milhões e 90 mil toneladas. É uma situação normal ter essa situação aqui dessa escada contrária, caindo à medida que a gente vai chegando próximo ao final do ano, porque o volume de soja disponível para embarque também começa a ficar menor. E aí também temos aí o aumento, as precipitações mais fortes em relação ao embarque de outros produtos, como o milho, por exemplo, que ainda vou falar disso, mas também está tendo um volume excepcional no mês de agosto. Mas ainda falando de soja, você viu ali que chega a 5 milhões e 90 mil toneladas, entre o que estava até a semana anterior e essa última semana, se tem aí um volume de vendas que deixou para trás em muito tudo o que estava acontecendo. Ficou aí pelo menos 1 milhão e 400 mil toneladas de vendas em 5 dias úteis, de embarques em 5 dias úteis. Trazendo aqui agora o faturamento. Faturamento para esses embarques, aqui a mesma situação, a gente mostra os meses do ano anterior e também os meses anteriores a agosto neste ano de 2017. Em julho de 2016 foram faturados 2 bilhões 420 milhões de dólares, agosto 1 bilhão 590 milhões de dólares. Em maio, com quase 11 milhões de toneladas embarcadas, faturamento de 4 bilhões e 60 milhões de dólares. Junho de 2017, 3 bilhões 350 milhões, julho 2 bilhões 530 milhões de dólares e agosto de 2017 já deixou para trás ao mesmo período do ano passado, com 1 bilhão 910 milhões de dólares em faturamento. Isso acontece principalmente, aqui nós temos que trazer uns comparativos importantes em relação ao que acontece com o faturamento. O valor da tonelada da soja no cenário internacional, embarcada pelo Brasil, tem caído. Isso é fato. Cai comparado ao ano passado e desde o começo do ano ela só vem recuando. Vamos mostrar agora essa relação, porque o volume embarcado em agosto acabou compensando para superar agosto do ano passado, apesar de agosto do ano passado ter um valor muito melhor do que o praticado atualmente. Olha só as colunas, as primeiras, que mostram 2016, como elas são mais elevadas, Passam de 410 dólares o valor da tonelada de soja. Em julho do ano passado, eram 419 dólares o valor da tonelada embarcada pelo Brasil. A tonelada da soja em agosto do último ano, 416 dólares e 80 centes. Olha, quando eu comparo com agosto de 2017, na cor vermelha, 375 dólares e 40. Isso representa aqui, você pega a soma aqui direto, nós vamos ter aqui mais de 42 dólares abaixo do que tinha no ano passado. Aqui, a partir de maio, nós temos as colunas que mostram um ano de 2017, maio com 370 dólares e 80 centes, junho, 364 dólares e 70 centes, julho 364 dólares e 50 centes, vinha só caindo, agosto por enquanto apresentando uma recuperação, trazendo para 375 dólares e 40 centes o valor da tonelada de soja embarcada pelo Brasil. Então aqui
temos um número bastante expressivo de uma recuperação, está recuperando por enquanto aí $11 frente ao valor da tonelada praticado no mês anterior. Por enquanto, agosto tem uma recuperação no valor da soja, apesar de ficar aí 42, quase $43 abaixo daquilo que era praticado no mesmo período do último ano. A Agricultura BR agora fala sobre plantio de soja. Olha só, já aproveita, você já está vendo a nossa programação, plantio oficial da soja em Mato Grosso do Sul, você acompanha aqui pelo canal do Boi. Quando que vai acontecer? 18 de setembro, próximo mês, teremos o plantio oficial na Fazenda J. Basso, em Ponta Porã, aqui no estado de Mato Grosso do Sul. Uma realização da AproSoja MS, Senar MS e Canal do Boi. Você vai acompanhar palestras, informações técnicas muito importantes, debates, o programa Agricultura BR sendo feito de lá e, claro, a plantio oficial começando nessa fazenda que tem características muito importantes e que você vai conhecer ainda durante a nossa programação. E olha só, já está marcado o plantio oficial, 18 de setembro, porque no dia 15 acaba o vazio sanitário da soja. E exatamente pensando nesta situação, né, como é que vai estar a situação do solo em termos de umidade, de preparo, planta ou não planta, é que nós convidamos a Nadiara Pereira a participar agora do programa para falar a respeito das condições climáticas dos estados que encerram o vazio sanitário no próximo dia 15 no quadro Agroclima. Agroclima, oferecimento Santa Helena, as melhores sementes de milho para grãos e silagem. Steel, é hora de você fazer com motosserras Steel. Olá, boa tarde a todos que nos assistem. Os produtores já estão na expectativa para o retorno das chuvas no mês de setembro, algo que é comum para esta época do ano, já que com a chegada da primavera, a umidade da Amazônia volta a se espalhar pela área central do país e temos o retorno das chuvas, principalmente para o sudeste e o centro-oeste. Neste ano, no entanto, a gente deve ter uma irregularidade maior das chuvas no retorno. O mês de setembro ainda deve ter chuvas abaixo da média em boa parte do sudeste e do centro-oeste, então não teremos volumes expressivos e suficientes para garantir umidade no solo para o início de plantio de grãos, em especial da soja. Neste ano, a gente pode ter um atraso nesse início do plantio, porque a chuva deve se firmar, especialmente a partir do mês de outubro. Agora, nos próximos dias, teremos a continuidade do tempo seco na maior parte do Brasil. Chove apenas em algumas áreas da região norte com mais intensidade e pancadas isoladas atingem a faixa leste do Nordeste, o Espírito Santo e a fronteira do Rio Grande do Sul com o Uruguai. No segundo período, a chuva até se espalha um pouco mais pela região norte, também aqui sobre a região sul, mas vem com baixo acumulado e continua chovendo em partes das áreas litorâneas do Nordeste. Mas na maior parte do interior do Brasil, a previsão é de tempo seco. Isso continua pelo menos até o término da primeira quinzena do mês de setembro. A chuva se espalha um pouco mais aqui pelo sul, chega até a faixa leste de São Paulo, chove também aqui em boa parte do Espírito Santo, leste do Nordeste e ainda sobre o interior da região norte. De uma forma geral, não são esperados volumes expressivos. Em grande parte aqui do interior do Brasil, especialmente na área central e no interior nordestino, previsão de continuidade desse tempo bastante seco. A partir da segunda quinzena do mês de setembro, são esperados alguns episódios de chuva. Só que essa chuva ela deve chegar com mais intensidade, principalmente aqui para o Paraná, São Paulo e também Mato Grosso do Sul. Nessas áreas, a chuva até garante um pouco mais de umidade, mas ela ainda deve acontecer de forma mal distribuída. A chuva também atinge algumas áreas do sul de Goiás, sudoeste mato-grossense, algumas áreas de Minas Gerais, mas também é uma chuva bastante localizada, o volume não deve ser muito expressivo a ponto de recuperar os níveis de umidade no solo. A chuva deve se firmar mais sobre a área central do Brasil a partir de outubro, garantindo condições melhores para o plantio e desenvolvimento das lavouras de soja, e sobre a fronteira agrícola do Mato Piba, a chuva deve se firmar já a partir do mês de novembro. Daqui a pouco eu volto com mais informações do tempo. Até já! A fase de crescimento é a mais importante. Um desenvolvimento saudável garante um futuro melhor. É preciso olhar de perto, proteger de todos os perigos, porque a atenção e o cuidado que recebemos desde o nascimento serão retribuídos mais para frente. Cuidar da lavoura é como cuidar de um filho. Potenza Duo, o mais poderoso tratamento de sementes e inseticidas, chegou. Uso agrícola, venda sob receituário, consulte um agrônomo.
E daqui a pouco no Agricultura BR você vai saber que a comercialização do milho está em 73% no estado do Mato Grosso, atraso aí de 22 pontos percentuais frente ao mesmo período do ano passado. E daqui a pouco a gente vai trazer aqui o Rotas e Vinhos, 5º capítulo aqui no Agricultura BR, ainda nesta edição que vai para o intervalo, mas volta já. E o assunto aqui do Agricultura BR agora é milho. Milho no estado do Mato Grosso, preço médio praticado, como é que está a colheita e a comercialização. Eu já começo falando a respeito daquele tema que o agricultor sabe muito bem, que o preço está muito baixo, está sendo muito pressionado, estimativas de queda na última semana apenas de 1,5%, 1,60%, dependendo da região do estado do Mato Grosso, preço médio total no estado na casa de R$ 12,00 a saca de 60 quilos. Considerando todo o Mato Grosso, R$ 12,00 a saca de 60 quilos. É um preço muito baixo mesmo. Outra questão importante é como anda essa colheita do milho. Ora, se está sendo tão pressionada é porque o milho já foi, boa parte dele retirado dos campos, e foi mesmo. 90,8% do milho, da área de colheita de milho do Mato Grosso já saiu do chão e agora está no chão ainda porque armazém não tem. Então essa é a situação que nós temos do milho no estado do Mato Grosso, que ajuda a pressionar os preços. E com essa colheita, cada vez mais se tem uma certeza sobre essa produção muito cheia no estado do Mato Grosso, e nós vamos mostrar agora os dados do IMEA atualizados nesta última segunda-feira, que mostram exatamente essa situação e como faz curva esse gráfico aqui do Mato Grosso para milho. Olha só, de acordo com o IMEA, na temporada 12/13, foram produzidos no Mato Grosso 22.530.000 toneladas. Na 13/14 cai para 17.710.000 toneladas. Na 14/15 era a maior safra até então, 26.190.000 toneladas. Quebra na temporada passada, na 15/16, recua para 19.090.000 toneladas. Na 16/17 sobe bastante, 29.530.000 toneladas, e é 99,80% do milho que já foi tirado dos campos. Eu falei 90, mas é 99. É 99,8%. Portanto, esse número aqui todo, esses quase 30 milhões de toneladas, 29,5 milhões, de acordo com o IMEA, já estão à disposição, já estão nos poucos armazéns e esparramados a céu aberto no Mato Grosso, ou sendo comercializado também, sendo carregado pelas trades para os mais diversificados lugares. Então, previsão cumprida, produção muito alta no Mato Grosso, quase 100% de colheita por lá, preço médio no estado de R$ 12,00 por saca de 60 quilos, que evidentemente não cumpre a paridade, evidentemente não cobre os custos de produção. Tivemos uma aceleração, daqui a pouco eu falo na comercialização, mas antes eu quero mostrar esse índice aqui, que é o de produtividade. Nós vamos ver que essa safra, ela teve uma produtividade, uma recuperação de produtividade muito alta, não é a maior produtividade dessa série histórica, mas é muito elevada. Na temporada 12/13, 101,5 sacas por hectare. Na 13/14, 91,60 sacas por hectare. Na 14/15, a maior produtividade da história do Mato Grosso, 108,60 sacas por hectare. Na 15/16, quebra, vindo para 73,70 sacas. 16/17, forte recuperação, quase 104 sacas por hectare. É isso que nós temos aqui em relação ao estado do Mato Grosso para a produtividade. Produtividade muito alta, produção enorme, 29.500.000 toneladas, e temos, por conta disso, uma comercialização, porque o produtor estava esperando preços menores, que veio mais atrasada comparada todos os meses com o ano anterior. No mês de julho e agora para o mês de agosto, houve uma situação diferente. Com os leilões da Conab, houve um certo destravamento do mercado e, com isso, entre julho e agosto, por enquanto, um avanço de 5,5 pontos percentuais, o que é muito interessante. Entretanto, o atraso comparado ao mesmo período do ano passado é de 22 pontos percentuais, é bastante atraso nessa situação da comercialização de milho no estado do Mato Grosso. E a gente mostra aqui como é que veio
esse desenvolvimento da safra 2016-2017, olha só, 43,30% estava em abril, atraso, maio 47,20%, em junho subiu para 60,80%, normalmente em junho, no ano passado, já estava muito próximo a 80%. Em julho de 2017, 67,5%, agosto chega a 73%, nós tínhamos, de acordo com os dados do IMEA, nesse mesmo período do ano passado, praticamente concluído essa comercialização de milho em Mato Grosso, o que mostra que realmente vem com muito atraso a comercialização do cereal. E como era de se esperar, os embarques de soja vão sendo reduzidos durante o ano, vão ficando menores, e aí com isso abre-se o espaço para ter os embarques de milho. Milho que está tendo todo esse volume, só no Mato Grosso, 29 milhões e 500 mil toneladas praticamente já foram retiradas dos campos, já que é quase 100% das ações de colheita. No caso do milho, os embarques disparam, já passam de 4 milhões e 450 mil toneladas nos 19 primeiros dias úteis do mês de agosto. Vamos trazer aqui o comparativo, você vai ver agora a comparação com o ano passado e vai ver que é forte mesmo. Olha só, em agosto de 2016, tinham sido embarcados durante todo o mês de agosto 2 milhões e 560 mil toneladas. Em julho de 2017, 2 milhões e 320 mil toneladas. Agosto, com 19 dias, ainda restando 4 dias úteis para serem computados, 4 milhões e 490 mil toneladas de milho, aí na cor vermelha, dados ainda incompletos, temos essa semana ainda para somar ao que vem acontecendo com os embarques de milho, mas sem dúvida esses embarques aqui, eles ajudam um pouco a segurar a inclinação descendente de preços de milho no Brasil, que a gente tem mostrado dia a dia aqui no Agricultura BR. O faturamento também é mais alto, o faturamento é mais elevado para agosto de 2017, apesar do valor da tonelada não ser tão interessante. Você acompanha comigo aqui como é que vem esses negócios com as exportações de milho. Em agosto de 2016, as tradings que exportam faturaram 431 milhões e 900 mil dólares. Em julho deste ano, 357 milhões de dólares. E agosto, com 19 dias úteis, 697 milhões e 200 mil dólares. Está ficando bastante evidente que vai passar da marca de 700 milhões de dólares. O valor da tonelada do milho embarcado pelo Brasil, pelas tradings que operam no país, melhora em relação a julho. Mas é bem menor, evidente, do que agosto do ano passado. É o que nós mostramos agora. Você tem aqui comigo os dados de embarques, o valor da tonelada. Em agosto de 2016, o valor da tonelada eram 168 dólares e 40 centes, que eram praticados aqui pelo milho embarcado pelo Brasil. Em julho desse ano, 153 dólares e 70 centes. E agosto de 2017, 155 dólares e 20 centes. Melhor em relação a julho, está bem mais baixo, 13 dólares e 20 centes mais baixo do que os valores praticados em agosto do ano passado. Além disso, tem os fatores de câmbio. Câmbio em 2016 teve várias oscilações e em muitos casos estava bem mais alto o dólar e isso melhorou, aumentou bastante o faturamento de quem tinha milho para vender. Olha, a Agricultura BR vai falar agora de uma situação que é muito importante, porque o pecuarista brasileiro conseguiu ter uma estratégia para lidar com todos os desdobramentos, está lidando com esses desdobramentos ainda da JBS no Brasil, que evidentemente trouxe impacto muito negativo sobre os valores da arroba do boi gordo e também de todas as categorias animais. De acordo com o CPEA, os valores praticados por boi gordo são os maiores da série histórica. E é sobre este assunto que o Valdir Pacheco nos traz agora mais informações.
A alta do boi gordo para este mês é a maior da série histórica do CPEA, que tem mais de 20 anos. Eu converso agora com a pesquisadora do CPEA, a doutora Mariane Crespolini. Quais são os motivos para esta elevação, Mariane? Pacheco, muito obrigada pelo convite. Primeiro motivo que explica essa alta é a entre-safra. Então, se nós analisarmos desde 1997, quando tem início a série histórica do CPEA, é tendência que os preços comecem a subir em agosto, que é quando há uma redução do número de animais ofertados pronto para abate, né? Então, se a gente comparar em média, na média da série histórica desde 97, o preço do boi gordo tende a subir 1,6% no mês de agosto. Porém, neste ano, a alta já é de mais de 11%, Pacheco. O que explica esse motivo? Bom, primeiro foram as quedas do primeiro semestre. Então, se por um lado é alta para a indústria e possivelmente para o consumidor, para o pecuarista, na verdade, está sendo uma recuperação de preços. Um segundo motivo é a questão do próprio desânimo do produtor. Nós estamos há um pouco mais de 90 dias desde a delação dos irmãos Batistas, que foi o momento no qual o confinador do primeiro giro estava planejando e tomando a sua decisão de confinar. A delação trouxe muita insegurança e muitos confinadores desse primeiro giro se desanimaram, Pacheco. Então, além de ser a entrada da entre-safra, os produtores também tiveram esse desânimo, resultando em baixa oferta de animais. Um terceiro motivo é que a indústria estava retraída no primeiro semestre, né? Então, a principal indústria do setor, não apenas pela delação, mas já após a carne fraca, reduziu as compras e agora esta indústria está retomando as compras, os próprios pecuaristas estão mais confiantes de vender para essa indústria e outras plantas reabriram. Então, eu tenho uma maior demanda por parte da indústria e uma redução no volume ofertado pelo pecuarista. O consumo interno, com 13 milhões de desempregados, e essa alta no preço vai comprometer também, né? A questão é que o brasileiro reduziu muito já o consumo de carne bovina, Pacheco. É muito difícil, a carne bovina é a proteína mais cara do supermercado. Então, nós estamos no momento em que as exportações estão indo muito bem e isso para a cadeia é muito positivo. Porém, o brasileiro, ele responde por 80%, ele consome 80% mais ou menos da produção nacional. Então, as exportações estão indo bem, isso também ajuda a elevar os preços da arroba de boi gordo, porém elas tendem a ser apenas 20%. Então, de acordo com o atacado, que é com quem o CPEA também conversa, o que está limitando altas de preços da carcaça casada e da carne com osso é o consumidor brasileiro. Está faltando carne no estado de São Paulo, que está buscando em outros estados, como Mato Grosso do Sul, Minas e Goiás? Está faltando. Tanto a alta de 11% ela é para o indicador, mas as praças que mais tiveram alta neste mês de agosto foram justamente as de Mato Grosso do Sul. Três Lagoas, Campo Grande, já estamos ultrapassando altas nestas praças de 13%, também as praças de Goiás. Então a gente já tem observado no CPEA negócios fora do estado, alguns negócios, principalmente qualidade de animais e volume, a preços superiores ao praticados por negócios menores dentro do estado. Ok, Mariana, muito obrigado mais uma vez pela sua participação. Valdir Pacheco para o SBA. Tá aí o Valdir Pacheco, a Mariana Crespolini. E eu vou comentar algumas coisas sobre esse cenário em relação ao preço do gado gordo, né, essa alta, né, que, como ela colocou, isso é muito bem lembrado, isso é uma recuperação. É apenas uma recuperação de perdas de uma situação realmente que deveria, inclusive, ter... Alguém tem que pagar por esse prejuízo e sempre é o produtor rural. Deveria ter até uma investigação maior sobre essas questões que acabam afetando o mercado e afetando a vida de muita gente. Não só o produtor rural, mas também boa parte da sociedade que está ao redor e que vive, de certo modo, da pecuária nacional. Em relação aos confinamentos, eu lembro que essas delações dos diretores da JBS ocorreram exatamente quando acontecia um grande evento sobre confinamento em Mato Grosso do Sul, que era transmitido pelo Canal do Boi. Eu estive lá, conversei com vários pecuaristas e todos eles, os chamados de primeiro giro, havia uma desistência generalizada a respeito deste assunto, mesmo tendo uma situação favorável em termos de aquisição de alguns produtos. Mas é importante lembrar que o principal deles é o boi magro,
magro, e esse boi magro representa aí pelo menos 70%, em torno de 70% do custo de confinamento. Esse é o primeiro fator. Um outro fator agora mais recente, nós até exibimos uma reportagem elaborada pela equipe do Agricultura BR, que mostrava o senhor Antônio Moraes, Toninho Moraes, aqui do Mato Grosso do Sul, grande amigo, ele que já foi presidente do Sindicato Rural, ele é agricultor, fez aquisições de boi magro a um preço melhor e estava confinando animais, fazendo praças de alimentação. E aí há um entendimento que muita gente está fazendo isso. Na verdade, há pouca gente fazendo isso. Tem pouca gente que tem condições de fazer isso, de ter a técnica, a tecnologia, ter essas aquisições, ter as duas situações, tanto o produto grãos, quanto também o produto boi magro, para fazer esse confinamento. E aí, em torno das participações que a gente teve no Facebook, a respeito de confinamento, vai ser maior, vai ser menor, chega a 5 milhões, a nossa crença, e aí, com todo respeito aos levantamentos feitos, a nossa crença é que não, 4 milhões, 5 milhões de animais confinados é muito improvável que isso venha a acontecer no país. Por quê? Porque a preparação para isso, o planejamento, ele não foi feito, ele não aconteceu. O que tem é um ou outro empreendedor fazendo, né, que tenha condições, aproveitando um cenário que pode ser mais favorável. Mas chegar a esse volume todo, olha, é muito difícil que venha a ocorrer. Por aqui, o Agricultura BR segue agora falando de milho, que tem tudo a ver com esse assunto que eu estava falando agora, só que agora no cenário internacional. Então, eu trago 2 números importantes. O primeiro de acompanhamento de lavouras do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, que divulgou dados que mostram uma melhora também, uma certa estabilidade, mas com melhora para as lavouras de milho norte-americanas. Veja só, nós temos aqui 14% delas em excelentes condições, de acordo com os dados aqui apresentados na tarde desta segunda-feira. Manteve os dados da semana anterior, na verdade, aqui o departamento. 48% em boas condições, 26% em condições médias em relação às lavouras de milho dos Estados Unidos. 9% em condições ruins, 3% em condições ruins também, que não está aqui no gráfico, mas 9% em condições ruins, 3% em condições muito ruins. Esse é o cenário que nós temos para o milho norte-americano, de acordo com o departamento até esse último domingo. Por falar em Departamento de Agricultura, os exportadores privados trouxeram informação de novas vendas de milho, mais um volume de vendas para o México nesta terça-feira. Vamos saber o que aconteceu? Nós acompanhamos aqui na tela os dados: 226 mil toneladas vendidas para o México para a campanha entrega na temporada 2017-2018, de acordo com o boletim que foi divulgado extraordinariamente na manhã desta terça-feira. A gente continua falando sobre o assunto. Milho agora, milho em Chicago. Vamos ver como é que vem os negócios em Chicago agora. Temos queda. Milho em Chicago continua despencando. Olha só, setembro 3,34 com queda de 0,37%. Dezembro $3,49 mais 75 bushel, queda de 0,35%. Março de 2018, $3,62 mais 25 bushel, com recuo de 0,48%. Assim vem os negócios com milho na Bolsa Norte-Americana. E daqui a pouco, depois do intervalo, você tem Rotas e Vinhos, 5º capítulo aqui no Agricultura BR, mais um episódio dessa série que conquistou o Brasil aqui no Agricultura BR. Nós voltamos já. E as lavouras de trigo no sul do país, principalmente no Rio Grande do Sul, ainda estão em fase de desenvolvimento. Mas já há colheita naquelas áreas na qual o cultivo foi no chamado cedo. É o que nos mostra agora Nadiara Pereira no quadro Agroclima. Agroclima. Oferecimento Steel. É hora de você fazer com motosserras Steel.
As chuvas no mês de agosto garantiram boas condições de umidade no solo para o sul do Brasil. Isso favorece principalmente aquelas áreas que estão com as lavouras de trigo em fase de desenvolvimento. O nível de umidade no solo chega a 100% nesta área em rosa do mapa, que cobre grande parte do Rio Grande do Sul, e passa dos 70% entre Santa Catarina e Paraná. No Paraná, agora, o excesso de umidade preocupa um pouco, porque como o Paraná plantou mais cedo, já a partir do mês de abril, algumas áreas já estão iniciando a colheita. No Rio Grande do Sul, as lavouras já estão em fase de florescimento, já indo também para a fase final, mas é importante agora ter bastante umidade no solo. Para os próximos dias, tem previsão de pouca chuva no sul do Brasil. A previsão é de tempo bastante seco em grande parte das áreas produtoras até o dia 3 agora do mês de setembro. Volta a chover sobre a fronteira do Rio Grande do Sul com o Uruguai, mas é uma chuva de baixo volume acumulado. No segundo período, do dia 4 ao dia 8 de setembro, a chuva se espalha um pouco mais pelo Rio Grande do Sul, partes do leste de Santa Catarina e do Paraná, mas é uma chuva de baixo acumulado, que ajuda mais na manutenção da umidade no solo. Sobre o interior catarinense e maior parte do Paraná, previsão de tempo bastante seco. E no terceiro período, a situação não muda muito. Até o dia 13 de setembro, o tempo seco predomina sobre grande parte do Paraná, o que beneficia a colheita, e a chuva continua entre o Rio Grande do Sul e Santa Catarina, mas é uma chuva de baixo volume acumulado. Uma preocupação para os produtores de trigo é o risco para a ocorrência de frio tardio, aquelas geadas que ocorrem de vez em quando sobre o sul do Brasil e que podem trazer prejuízos para as lavouras de trigo, especialmente agora no mês de setembro, especialmente aquelas áreas que ainda estão na fase de florescimento no Rio Grande do Sul. Neste ano, a gente não pode descartar o frio tardio. Tem risco, sim, para ainda alguns declínios da temperatura entre a primeira e a segunda quinzena do mês de setembro. Mas, por enquanto, os modelos meteorológicos não indicam risco de geadas para as áreas produtoras. Então, por enquanto, o risco para danos é baixo nesse próximo mês. Daqui a pouco eu volto com mais informações do tempo. Até já! E de acordo com o boletim do DERAL desta terça-feira, 85% das áreas de produção de café no Paraná estão em boas condições, com 93% dessas áreas já colhidas. Vamos acompanhar então como é que vem esses dados de desenvolvimento sobre a lavoura de café no Paraná. 85% em boas condições, como eu disse, 14% em condições médias, 1% apenas em condições ruins. Assim vem a situação para a cafeicultura paranaense, de acordo com o DERAL, nesta terça-feira. E olha só, vamos saber agora dos embarques brasileiros de café. Embarques brasileiros de café que nos trazem um volume que já supera todo o mês de julho. Observe agora comigo aqui que os embarques vêm em agosto de 2016 com 2.620.000 sacas que foram embarcadas. Julho de 2017, 1.590.000 sacas embarcadas de café. Agosto de 2017, parcialmente ainda, 19 dias úteis, faltam 4, 1.910.000 sacas de café, portanto, já supera julho de 2017, dificilmente vai chegar a esse número aqui de agosto de 2016, bem mais elevado. A grande questão são os preços baixos praticados em Nova York nesse momento, né, que realmente tem causado uma pressão sem parâmetros, não há fundamento de mercado para esses preços mais baixos em Nova York para o café arábica. Trazendo aqui mais um destaque, agora sobre o faturamento das tradings que exportam café. Em agosto de 2016, haviam sido faturados 422 milhões e 200 mil dólares. Em julho, 254 milhões e 700 mil dólares. Agosto, por enquanto, 310 milhões e 600 mil dólares. Valor da saca de café, apesar de a gente estar comentando aqui a respeito do preço, a pressão, mas é sempre importante lembrar que todos os produtos, quando fala SESEX, Secretaria de Comércio Exterior, a gente está falando de produtos de exportação. Então, é o valor que importa, é o valor internacional do produto e também como é que está o câmbio. Tá? Então, assim, nós vamos mostrar agora um valor melhor para a saca de café agora em agosto de 2016, mas é um valor que não compensa por conta do dólar mais baixo. Veja só a situação aqui. Nós temos aqui agosto de 2016, quando estavam 160 dólares e 80 centes a saca, julho, 159 dólares e 20 centes a saca, e olha como agosto vem maior, 162 dólares a saca, entretanto, situação pior para o produtor brasileiro de café.
Olha, agora sim, no próximo bloco você vai ter Rotas e Vinhos aqui no Agricultura BR, essa viagem fantástica sobre a Serra Gaúcha, mostrando a vitivinicultura do Sul. Daqui a pouco, no Agricultura BR. Chegou a hora do Rotas e Vinhos, que hoje mostra um pouco a respeito de como que as vinícolas têm apostado em novas variedades de uva para terem mais resultados. Além disso, você caminha mais uma vez sobre os cenários da Serra Gaúcha no Rotas e Vinhos. Elegância, complexidade de aromas, paladar equilibrado. Características que revelam o ambiente de origem. Um produto com identidade. Em Pinto Bandeira, na Serra Gaúcha, desde 2010 as vinícolas conquistaram a indicação de procedência. Além de proporcionar condições para a produção de excelentes vinhos, as características de solo e clima dessa região são propícias para a produção de espumantes. O espumante brasileiro já ganhou um grande destaque em âmbito mundial. É um produto com um custo-benefício excelente, uma qualidade indiscutível, né? Então, o mercado todo mundial já está olhando para o espumante brasileiro com outros olhos. Na vinícola Dom Giovanni, 80% das uvas são cultivadas com essa finalidade. São cerca de 80 mil litros a cada safra. E no momento que tu começa a pensar em espumante, aqui na Dom Giovanni principalmente, a gente teve uma transição desse tipo de variedade para variedades, por exemplo, como o Chardonnay. Então são uvas colhidas com maturação precoce e aí específicas para a produção de espumantes. Além de Pinot Noir, que também, além de ser uma uva tinta, ela também é destinada para a produção de espumante. Mas quantidade aqui não é o mais importante. Além do controle do método de fabricação, a vinícola adotou recentemente um sistema de manejo chamado biodinâmica. Uma agricultura mais sustentável, que busca o problema desde a raiz. Aqui na propriedade, já há 3 anos, a gente eliminou o uso de fertilizantes químicos, então a gente faz o próprio adubo na propriedade e utilizando o que a gente encontra na própria propriedade, como o esterco dos animais que a gente tem aqui, os restos da poda da videira, os restos da produção do vinho na vinícola. Então a gente guarda esses resíduos e acaba fazendo uma compostagem e acaba adubando nossos vinhedos na sequência, né? Então eliminando qualquer uso de fertilizantes químicos, né? Outro ponto muito importante é que a gente conseguiu eliminar os herbicidas para controle das plantas daninhas. Então hoje a gente só usa a roçada manual. Então isso trouxe muito mais vida para o nosso solo, evitou muita erosão, teve um incremento muito maior na vida, né? Na vitalidade das plantas, né? Aqui a gente tem muito problema de abelhas que comem os frutos e acabam deixando entrada para outras doenças, e assim como os pássaros. Então a ideia foi oferecer para eles um alimento melhor do que a uva. Então a gente começou a plantar o girassol, que o girassol serve de alimento o pólen serve de alimento para a abelha, e quando que forma o fruto, os passarinhos se comem do fruto, né? Então ele prefere muito mais a proteína que o girassol oferece do que a própria uva, né? Então são pequenos pontos. A gente planta também o trigo saraceno, que ele floresce bem na época da colheita. Então o trigo saraceno também serve de alimento para a abelha e atrai um monte de insetos também que vão ajudar no equilíbrio
do vinhedo também, né? Num primeiro momento, os custos com esse tipo de manejo eles aumentam, e hoje a gente tem muita desconfiança por parte do consumidor do que realmente é um biodinâmico, o que realmente é um orgânico. E o nosso trabalho visa, sim, ter um diferencial, até por sermos os pioneiros nesse tipo de manejo na parte de vitivinicultura, mas é um trabalho de formiga, né? A gente está internamente, aos poucos, partindo para esse manejo, a cada ano que passa, aumentando a abrangência disso, e para dar essa certificação para o nosso cliente e assim no futuro, quem sabe, isso possa vir a trazer benefícios financeiros, né? Um trabalho feito por muitas mãos. A Embrapa Uva e Vinho tem um papel importante no desenvolvimento de novas variedades que se adaptem ao terroir da região da Serra. Há 40 anos, o Programa de Melhoramento Genético Uvas do Brasil vem dando suporte aos produtores. A doutora Patrícia é a responsável por estudar cada uma das 18 cultivares brasileiras criadas pela Embrapa. 3 são para a fabricação de vinho, 7 de suco e 8 de mesa. Dessas, 2 já sem sementes. Então, se eu estou desenvolvendo uvas para vinho, os meus objetivos são desenvolver uma uva que seja resistente a doenças, que seja adaptada às condições climáticas do Brasil, mas que produza uma uva que resulte num vinho que remeta ao vinho das uvas europeias ou uvas vitis viníferas, né? E não lembre um vinho de uva comum. Quando eu estou desenvolvendo uvas para suco, eu quero cultivares que tenham um conteúdo de matéria corante bastante alto, né? Que resulte num suco com uma tonalidade violácea bem intensa, que tenha um conteúdo de açúcares bem alto e que tenha o sabor e o aroma que o brasileiro gosta do suco de uva, que é esse aroma e sabor de uvas comuns. E quando eu estou desenvolvendo uvas para mesa, nosso principal objetivo é desenvolver uvas sem sementes, resistentes às principais doenças da videira que ocorrem no Brasil. O suco de uva tem sido citado frequentemente por seus benefícios. Com isso, a produção de uvas para esse fim também tem apresentado crescimento. Com destaque para a BRS Magna, que é uma uva que tem a coloração bem intensa, violácea, como o brasileiro gosta, um conteúdo de açúcares bastante alto e um aroma e sabor bem típicos do suco de uva. Nós sabemos já que a gente pode produzir um suco varietal com essa uva. Esse episódio já está na internet, já está no portal do SBA, no Facebook, também no YouTube. Então acesse e reveja todos os outros capítulos anteriores, porque amanhã tem mais. Nós vamos para o intervalo, daqui a pouco a gente volta com as últimas informações do mercado da soja. E uma frente fria chega ao sul do país e deve mudar a situação climática por lá. É o que nos fala agora Nadiara Pereira. Há uma frente fria se formando próximo à região sul do Brasil. Esse sistema deve se afastar rapidamente para o oceano, então não chega a trazer chuvas generalizadas para o sul e o sudeste do Brasil. A chuva fica muito restrita à fronteira do Rio Grande do Sul com o Uruguai. Mas o grande destaque é o declínio da temperatura. Teremos o avanço de uma massa de ar mais frio que deve deixar as temperaturas mais baixas agora na segunda metade da semana, especialmente no sul do Brasil e em algumas áreas do sudeste. No sudeste do país tivemos chuvas um pouco mais fortes em meados do mês. Isso garantiu recuperação da umidade no solo sobre o estado de São Paulo, sul de Minas Gerais e partes do Rio de Janeiro. Na maior parte do interior mineiro, a situação ainda é crítica por causa da baixa umidade no solo. Agora, para esses próximos dias, mesmo com a passagem de uma frente fria, teremos o aumento da umidade, até alguns chuviscos sobre áreas litorâneas de São Paulo.
mas não tem previsão para mudança no tempo de forma significativa sobre o interior do Sudeste. Em toda esta área branca, previsão de tempo firme, sol predominando e por isso a umidade no solo deve declinar nesses próximos dias. Chove apenas em algumas áreas aqui do Espírito Santo e Nordeste Mineiro, mas mais por causa de instabilidades que vêm do oceano. Durante as madrugadas é que a temperatura volta a cair um pouquinho mais. Tem previsão de frio, principalmente em áreas mais altas de Minas Gerais, onde a temperatura pode até chegar a valores abaixo de 10 graus. Em São Paulo também teremos um declínio da temperatura entre o sul e leste do estado, mas nada muito acentuado. Não há previsão para frio extremo agora ao longo dos próximos dias. No segundo período, que vai do dia 4 ao dia 8 de setembro, o tempo seco predomina em praticamente todo o sudeste do Brasil. Se chover de forma muito isolada no extremo sul paulista e também no nordeste mineiro. Neste período, não há previsão para frio muito intenso sobre o interior de São Paulo, apenas em áreas do sul do estado, e as temperaturas mais baixas devem ser registradas sobre o interior mineiro, onde algumas localidades ainda devem ter temperaturas abaixo de 10 graus. Hoje eu encerro por aqui minha participação, eu volto amanhã com mais previsão do tempo aqui no Agricultura BR. Um ótimo dia e até lá! Até amanhã, Nadiara Pereira, um bom dia para você. Por aqui a gente segue trazendo no Agricultura BR como é que está o mercado agora, soja de Chicago, dólar comercial também. Temos soja de Chicago agora vindo para a estabilidade, posição de setembro com ligeira queda de 0,05%, 9 dólares 34 centes o bushel. Mesma variação na posição de novembro, 9 dólares 40 centes. Em janeiro de 2018, 9 dólares 49 centes mais 75 o bushel, ambas com queda de 0,05% dentro da estabilidade. Vamos ver o dólar comercial agora, dólar comercial aqui no Agricultura BR, dólar em alta agora, 0,18%, já traz o dólar para R$ 3,17, R$ 3,17, são as últimas informações desta edição. Lembrando que nós voltamos às 17 horas e 20 minutos, porque você já sabe. Este é o Agricultura BR, a inteligência e a transparência do agronegócio, sempre com você. A todos uma ótima tarde e até mais.